Abrem suas Bíblias comigo em Mateus 28. Capítulo 28 de Mateus. E hoje o título da palavra é A Promessa da Presença. A pastora deve estar assim: nossa, quase parecido com o meu título quando eu preguei. Ela pregou a presença da promessa. Foi isso mesmo? Como? O Espírito da promessa. E hoje à noite é sobre a promessa da presença. Então, sem enrolar, abre já em Mateus 28. Eu quero que vocês deixem separado aí versículo 16 ao versículo 20. Esses são os versículos que a gente vai estar lendo na noite. Mas um pouquinho antes da gente já entrar no texto, eu quero que vocês possam tirar um minutinho para poder imaginar comigo. Vocês conseguem fazer isso rapidamente? Só para a gente conseguir ilustrar alguma coisa na nossa mente? Então vamos lá, vamos começar a colocar esse quebra-cabeça tudo junto. Imagina uma criancinha pequena, que parece ser corajosa. Corre muito, está sempre brincando, sempre fazendo muitas coisas que você vai olhar e falar assim: não, aquela criança ali não tem medo de nada. E eu não estou falando do Noah, tá bom? Estou falando de qualquer criança que tenha muita coragem. Não que o Noah não tenha, porque quem já viu ele pulando daqui de cima fala que ele é corajoso. Enfim, pensa nessa criança. E essa criança, ela está num local 100% escuro. Muito escuro. Porque às vezes a gente fala assim: lá em casa estava escuro à noite, eu não estava conseguindo ver, mas sempre tem uma Alexa ligada, tem o fogão que tem uma luzinha, então você consegue ter uma noção e consegue ver algumas coisinhas assim, a luz do porte da rua. Não, estou falando um local, um breu, um escuro total. Você não está vendo nada. Conseguiu imaginar? A criancinha num local 100% de escuro. Porém, essa criancinha, ela não estava sozinha. Ela estava segurando a mão do papai dela. E a criancinha, ela não pergunta para o papai, tipo assim: papai, o caminho aqui no escuro é seguro? Ô pai, aqui tem algum perigo? Não, ela não faz essa pergunta. A criança vira para o pai, pega na mão firme, chega até perto da perna do pai e fala assim: papai, o senhor está comigo? E então, se o pai responder: eu estou, tudo muda para aquela criança. Tudo muda. O ambiente pode até ser o mesmo, a escuridão não vai desaparecer, mas o medo dela vai perder a força. O que vai acontecer é que a presença do Pai vai mudar a percepção dela. E hoje, como a gente vai falar sobre a promessa da presença, eu quero te falar que a presença de Deus vai mudar a percepção que você tem dos problemas diários que você passa. A presença de Deus na sua vida, a promessa que é a presença dele todos os dias com a gente, vai mudar a percepção que eu e você tem sobre os locais que a gente trabalha, os locais que a gente é convidado. Sim, porque a presença de Deus, além de nos mostrar o que é bom, a presença de Deus também pode nos mostrar o que não é habitável para eu e você, o que não é bom para mim e para você poder viver. Então a presença de alguém que te guia na vida te traz diferentes expectativas, te traz diferentes visões. E é agora que a gente vai ler nossa Bíblia. Vocês podem acompanhar comigo do versículo 26 ao versículo 20. Quando você estiver aí, vocês dizem amém. Eu vou repetir, talvez você está anotando. Mateus 28, versículo 16 ao versículo 20. Amém? Os 11 discípulos foram para Galiléia. Fala, Galiléia. Para o monte que Jesus lhes indicara. Agora eu quero que vocês falem, monte. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Repete essa parte, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Essa é a última vez que eu peço para repetir. Fala comigo. Toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até
o fim dos tempos. Amém? Aqui em Mateus 28, você pode até ver na sua Bíblia aí, talvez vai estar escrito assim, antes do versículo 16, vai estar falando assim, a grande comissão. Ali é como se fosse o último recado de Jesus, fosse a última vez que Jesus estava ali conversando com seus discípulos, antes dele deixar os discípulos. Então imagina comigo aqui que Jesus, ele saiu do céu. Ele nasceu como um bebezinho normal como eu e você, cresceu uma vida. Ele começou o ministério dele só aos 30 anos de idade. Então por 30 anos ele foi uma pessoa, entre aspas, normal, porque ele é Deus. Mas ele foi uma pessoa como eu e você, que teve uma vida diária, cheio de problemas, cheio de talvez de confusões. Teve que ver coisas que talvez também deixou ele triste, como eu e você. A gente tem uma vida natural, onde tem vezes que a gente vê algo acontecendo, nos deixa triste, a gente se alegra, passa por desafios e assim adiante. Então Jesus andou 3 anos, fala 3 anos. Ele andou 3 anos com aqueles mesmos discípulos. Agora só calcula um pouquinho. Imagina eu e você com a oportunidade de ter andado 3 anos do lado a lado com Jesus. Aí lembra da criancinha no escuro, que estava pertinho ali do papai dela. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus, sabendo que ele vai embora e falando, eu só sou uma criancinha que quer ficar perto do papai. Às vezes eu e você somos assim. Somos só uma criancinha que quer ficar perto do nosso amado. Não quer deixar nada nos separar. Só que o que acontece é que Jesus deixou aqueles discípulos. E tudo o que eles aprenderam naqueles anos parecia ser tão difícil de conseguir aplicar na vida dele. E o maior de tudo é que Jesus aqui, nessa grande comissão, dá uma missão para eles que nos olhos deles parecia ser impossível. Quantas vezes a gente passa por obstáculos na nossa vida, que a gente olha e pensa, aos meus olhos, isso aqui é impossível. Aos meus olhos, tem 3 dias que eu coloquei meu carro para vender, parece que é impossível. Os caras pedem muito barato, não é possível que está tão feio assim, vai, come on. Já dei carona para as pessoas, já fomos jogar futebol, não tem que ter algum valor. Parece impossível aos nossos olhos, mas é normal. E isso é bom, tá bom? Você olhar para as coisas na sua vida e você admitir que é impossível aos seus olhos, isso é bom, porque a partir do momento que você acha que você consegue fazer as coisas sem Cristo, tem algo errado. Nem que seja do mais simples. Mas vamos lá. Jesus mandou eles ir ao mundo todo. Então para eles talvez ele tenha pensado, como eu vou no mundo todo? Tem vezes que Jesus me chama a fazer um rolê de cidade A, cidade B, e é 2 dias andando, como é que eu vou ir no mundo todo? Ele falou para fazer discípulos. Eles devem estar pensando, peraí, eu sou o seu discípulo. Somos 12 discípulos, como a gente vai fazer mais discípulos? E o mais forte, o mais pesado talvez, carregar o evangelho. Então quando a gente lê essa escritura sagrada e a gente vê aqui que o Senhor está falando isso também aplica para a minha vida e para a sua. Também somos chamados para falar sobre Jesus para o mundo todo, fazer discípulos, nem que seja na sua própria casa, e também carregar o evangelho para onde eu e você vai, amém? Só que ele nunca prometeu que iria ter facilidade. Ele nunca prometeu que teria ausência de luta. E muito menos controle do futuro. Se você estava no encontro dos homens sexta-feira, você aprendeu algo bom. Se você não estava, meu recado é para você, não falte mais. Amém? Os homens aí que estavam lá, amém? Amém? Amém. Porque o pastor falou algo muito interessante. Ele falou que estabilidade não existe. Eu falei, peraí, tá errado, não é suposto. Como assim, estabilidade não existe? Você está falando para mim que se eu tiver 1 milhão na minha conta do meu banco, eu não tenho estabilidade? Ele falou, não, você tem estabilidade no momento. Mas amanhã tudo pode acabar. Estabilidade futura não existe. Controle futuro não existe. Em Cristo, a gente é salvo no hoje. Em Cristo, confiando no nosso amanhã. Mas sem Cristo, não existe estabilidade. O mais perto que a gente vai estar de estar estável é tentando ser satisfeito em Cristo. Sendo para que estar satisfeito em Cristo custará a nossa vida inteira para poder enxergar essa beleza em totalidade. E é por isso que a gente só vai ser 100% satisfeito quando a gente estiver com Ele. Mas por enquanto, isso aqui basta. Amém? Por enquanto, o Espírito Santo falando nos nossos corações, basta. Então é por isso que eu quero já começar a entrar aqui dentro do nosso texto, para a gente poder esboçar um pouquinho aqui,
te falar que se Deus tivesse de mudar todos os cenários, a gente teria que depender só dos cenários, mas graças a Deus que a presença dele está com nós. Então o que muda o nosso cenário é a presença, não a circunstância. Vocês entenderam isso? O que muda o cenário que você vive hoje não é você mudar de lugar. Eu já vi gente mudar de cidade em cidade, de país para outro país, e a história dela não mudar. Porque o que muda a sua história não é o local que você vive, mas quem está contigo. O que tira o seu medo da escuridão quando você é uma criancinha perto do pai, não é o quão escuro está, mas é quem está contigo. Quem está conosco? Não fala alto. Quem que a gente carrega? Então, eu quero deixar bem simples, que aqui está escrito diretamente, porque Mateus é uma carta, é um livro escrito para as pessoas que fossem judeus, para que ela pudesse entender em completo de que Jesus realmente veio para ser Messias, mas aqui na grande comissão também era diretamente um exemplo que os discípulos passou para que a gente pudesse absorver no nosso presente. Então a grande comissão aplica para mim e para você também. Então repete comigo: eu tenho uma missão. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Missionária ali tem uma missão. Não é, irmã Silvana? Todos nós temos missão. Ninguém aqui está no mundo hoje à toa. Ninguém. Não deixa, gente, não deixa o inimigo colocar na sua cabeça que você não presta, que você não tem valor. Eu já conversei com tantas pessoas que o inimigo já entrou tanto na mente dela, já pesou tanto a cabeça da pessoa, que a pessoa consegue acreditar que não há futuro para ela. Mas a gente repreende isso em nome de Jesus. A gente repreende isso em nome de Jesus. Você tem valor. Cristo veio em você e confia em você uma missão. Então vamos para o texto. Mateus 28, versículo 18. Eu vou repetir essa parte para que a gente possa ir mais profundo. Então Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Repete comigo: ele tem toda a autoridade. A presença que foi nos dada vem daquele que reina, que governa e que está sentado à direita de Deus Pai. Eu não acho que você entendeu. A autoridade que está sobre sua vida, ela não vem sobre um policial que está na rua. A autoridade que vem na sua vida não é sobre a sua mãe que mandou em você enquanto você morava embaixo do teto dela. A autoridade que está sobre a sua vida, para poder repreender as coisas ruins, para poder cast out, não, esqueci a palavra em português, expulsar as coisas do inferno da sua vida. A autoridade que está é o nome de Jesus. E Jesus, como sumo sacerdote, nesse momento está à direita de Deus Pai, olhando para a gente falando: por esse aqui eu paguei o preço, por você ele pagou o preço. Mas a graça não é barata, tá bom? Não vai usar da graça como o seu fast food espiritual não, amém? Então quando Jesus fala que a autoridade foi dada sobre ele, a gente tem que entender que essa totalidade que está sobre ele é um governo extremo. Ninguém dá opinião. Não tem como eu e você opinar o que Deus quer fazer. Não tem como os discípulos aqui opinar sobre a grande missão que foi lhes dada. Eu e você não tem direito de opinar. Pergunta os pastores se eles tinham muita opinião quando Deus falou para o pastor: pise fora do barco. Pergunte para mim se eu tive muita opinião quando eu vi a Stephanie vindo assim, que eu ia casar. Eu falei assim: agora é para até Jesus voltar. Acabou. Divórcio em vida de crente também não existe. Tem que ser muito extremo. De novo, extremo. Você vai lutar e você amar, mas você vai olhar para sua amada, você vai olhar para aquele rostinho bonito, você pode até ficar um pouquinho vontade de dar um raspa-coco. Quem sabe o que é isso? Um cascudo? Nossa, raspa-coco é mineiro então, né? Coisa de mineiro. É raspa-coco que a gente chama, ou pedala robinha, alguma coisa, dá vontade de... Só que a gente guarda nossas mãos e lembra: eu tenho uma grande missão. Você sabia que seu casamento é um discipulado também?
Você pode sentar na mesa com sua esposa e ler sua Bíblia. Você pode orar com a sua esposa. Esposa, você pode chamar o seu esposo para ler a Bíblia. Dar uma cutucadinha. Você lembra quando o pastor pregou? Homem é um sacerdote? Estou sentindo falta. Ele pode até ficar meio doído, mas ele tem uma missão. Se ele leu aqui, ele sabe, ele foi chamado. Porque o que adianta a gente ir para o mundo todo pregar o evangelho, sendo que na nossa casa a gente não está fazendo nada direito? A gente vai, né? É aquela pessoa que cozinha muito bem no restaurante, chega em casa, frita ovo para ela comer. Não faz sentido. Não consigo entender. Chefe 5 estrelas, chega em casa, frita ovo para comer. Então, quando fala da totalidade de Jesus, porque ele venceu a morte, automaticamente eu lembro de Filipenses 2, aonde está escrito que Jesus, mesmo sendo Deus, e já lembro também da canção da igreja que fala que Jesus, mesmo sendo Deus, ele veio à terra, ele foi humilde para aceitar uma morte de cruz, e ele ressuscitou, e foi por isso que o Pai colocou o nome de Jesus sobre todo nomes. Então a maior ênfase que eu quero entregar aqui para vocês é que às vezes a gente tem esquecido que Jesus ainda reina, ainda está no governo. E você sabe, aqui no texto tem um momento que fala que eles duvidaram. Como que eu e você, sabendo de tudo que a gente já leu até hoje, de tudo que a gente já escutou até hoje, a gente às vezes duvida da autoridade de Cristo? Não responde alto não, por favor. Só pensa comigo. Como que a gente vê uma situação na nossa vida e a gente duvida que o Senhor tem autoridade para mudar aquilo? Ele tem autoridade para mudar, mas a vontade é dele. Então não é porque ele tem autoridade, você tem acesso à autoridade, quer dizer que a vontade dele sempre vai estar alinhada com a sua. Mas a vontade dele sempre é boa. É sempre boa. Então por que esses discípulos duvidaram? Quando ele falou assim, eu te dou uma grande missão. Para que eles duvidaram? Talvez para eles era impossível. Mas se deu autoridade. Talvez a vontade deles seja que eles não consigam completar a caminhada 100% do jeito que eles querem. Porque a gente também tem um egocentrismo enorme. Às vezes o Senhor Jesus chama a gente fazer uma caminhada e não está satisfeito com o que o Senhor está te dando. E aí você acha que era para você ter muito mais que já tem. Aí você olha para esses discípulos e vê que eles duvidaram. Por quê? Viram por 3 anos uma autoridade. Eu e você vive todo dia, toda semana, conhecendo o Senhor Jesus, sabendo que Ele tem autoridade, mas às vezes por um piscar de olhos, a gente duvida. É por isso que eu amo Hebreus 12:2, quando fala que nossos olhos têm que estar fitos. E aí você vai e pensa naquela canção de domingo passado, uma vez que eu coloquei, não é isso a música não fala? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não vive só de uma vez. É essa a ênfase que eu quero te dar. Que o final da canção vai falar o seguinte: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que eu te conheço mais, tudo perde o teu valor. O que o Senhor Jesus quer falar no nosso coração é que não basta uma vez só olhar. O efeito pro cantor. Não basta uma vez só olhar. É fitar os olhos. Por quê? Por que é fitar os olhos? Porque estamos aprendendo diariamente a confiar. Estamos aprendendo diariamente que não devemos duvidar. Não podemos duvidar. Não há espaço na vida de um cristão para duvidar. O Senhor chama a gente para ser corajoso, para ter fé. E existem muitos versículos que podem vir sobre sua mente, mas nenhum deles vai falar assim: venha duvidar da minha autoridade. Acha na Bíblia onde fala isso. Venha duvidar da autoridade que existe no meu nome. A gente não é chamado para duvidar. Eu estou amando essa mesa girando, estou me sentindo igual o DJ assim, ó. Então vamos lá.
E aí, eu pedi vocês para poder falar a palavra monte por um motivo. Então repete comigo, monte. Porque fala aqui no texto claramente que estava Galiléia e o Senhor Jesus levou eles até o monte. O monte no Antigo Testamento é local de revelação. A promessa da presença. Presta atenção no que eu vou falar para você não confundir. Eu não estou falando que você não deve ir para o monte. Você deve e me chama. Tem um monte perto da casa do Pedro. Quero ver o convite. Mas aí tem que ter as irmãs do coque. Amém? Tem que ter o fogo. Um monte, não me entenda errado, tá? Um monte sim, pode ser um local de revelação. Mas a promessa da presença não é um local de revelação. É um local de habitação. A presença de Deus quer habitar na sua vida e não só revelar. O que adianta ser revelado aqui no culto hoje à noite, sendo que amanhã não está habitando com a gente? O que adianta eu e você viver um estilo de vida que a gente vai olhar para o monte toda vez, mas não vamos esquecer que nas escrituras e na intimidade existe uma presença constante. E é aqui onde eu já consigo entrar no nosso segundo ponto, que fala que a presença acompanha quem vive a missão. Então a presença não vai acompanhar quem tem preguiça, a presença não vai acompanhar quem está fazendo missão de qualquer jeito. A presença de Deus vai acompanhar plenamente aquele que decidiu bater no peito, vestir a camisa e falar assim: eu vou sofrer por Cristo. E isso às vezes não é fácil, e isso às vezes nos adquire um pouquinho mais do que a gente quer, porque às vezes a gente passa o dia todo fazendo tudo que a gente precisa e esquece do que a gente almeja. Porque tudo que a gente precisa, acorda às 7 da manhã, ou 6, se você acorda mais cedo, você é mais forte do que eu, né? Se você acorda mais cedo, você vai trabalhar, costuma trabalhar até a tarde, chega em casa, às vezes vai para academia, aí vai lá, sobra um tempinho, você passa com a sua família. Isso é tudo que a gente acha que a gente precisa. E aí a gente vive naquela constante estilo de vida, onde a gente vai lembrar do que os discípulos falaram aqui, que mencionou que eles ficaram com dúvida, e a gente começa a gerar dúvida, porque a gente está focando muito mais tempo nas coisas do mundo do que a gente deveria estar focando em Cristo. Aí tem espaço para gerar dúvida. Porque Mateus 28, versículo 19, 20, a parte A, somente vai falar o seguinte: portanto, deixa eu colocar o óculos, não vai não. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Então, o que seria viver a missão? A missão não é só ir fazer discípulos. A missão não é só falar, ensinar ou obedecer. E também não é só começar a caminhar com pessoas. Porque se eu só começar a fazer isso e parar, isso não é missão. Todo mundo pode criar um Instagram, postar uma foto e falar que ele é usuário do Instagram. Todo mundo pode, esse eu amo, tá? Esse eu já vi muito. Todo mundo pode ir lá na academia, registrar, pagar mensalmente e falar que é registrado na academia. Não é? Porém, para poder estar aplicando isso na sua vida, tem que gerar resultados. E quem caminha com o Senhor tem resultados em sua missão. Sabe por que muitas das vezes a gente encontra pessoas desanimadas com o dia a dia? É porque eles acham que estão dentro da missão, não estão gerando frutos e ainda estão reclamando do solo. O solo de Deus não há problema, o problema é nós que não quer plantar semente. Não há problema no que Deus plantou, o que Deus te entregou para você plantar. O problema é o que a gente está escolhendo plantar. O que a gente tem feito com o nosso tempo, como a gente tem investido com a nossa família, o que a gente tem prezado. Esse é o grande problema. Então, muitos querem a presença, mas não querem a missão. Mas a promessa da presença, ela está 100% conectado ao envio. Aí eu quero que você se pergunte: para o que você foi enviado para o dia de hoje? Enquanto eu tomo água, você pensa isso. No dia de hoje, para o que eu fui enviado? Eu sei que muita gente tem uma história para contar, tem um testemunho. Mas se você perguntar a pastora 1 ano e meio atrás, ela ia pensar que hoje ela ia estar carregando um baby desse tamanhozão. Talvez ela vai falar que I don't know, I want to.
Então, para o que você foi enviado no dia de hoje. E eu quero te falar que muitas das vezes a gente tem essa confusão sobre o chamado, certo? Tipo, qual é o meu chamado e tal. Eu sei que a minha missão é a missão de todo mundo, que é viver uma vida cristã, buscar santidade, fazer discípulos, procurar ser um discípulo. Não é só fazer discípulo, tá? Obedece os pastores, seja aconselhado por alguém acima de você, tenha amigos espirituais, para de conversar com pessoas que não edificam sua vida, irmão. Pelo amor de Deus, eu consigo sentir a diferença quando eu estou sentado com alguém e tipo as conversas não rolam, é aquelas coisas tipo assim, nada contra, você pode falar de futebol, você pode falar de carro, mas nunca escuta Jesus saindo da boca da bênção da pessoa. Anda com pessoas que gostam de falar o nome de Jesus, procure, e se você não anda, procure ser a pessoa que gosta de falar de Jesus, talvez você vai influenciar alguém, amém? Porque a gente tem mania de julgar os outros, esquece que a gente também tem que melhorar, né? A gente também tem que ser exemplo para alguém. E então, no meio do caminho, enquanto a gente está na missão, que a missão é mesmo para todo mundo, aí que o Senhor vai definir qual é o seu chamado. Então não confunde missão com chamado. Você foi chamado para estar na missão, mas porém o chamado que você tem, quem define é Deus. A missão já foi definida, todos nós temos que fazer a mesma coisa. Porém, enquanto você está dentro da missão, o Senhor vai te mostrar o que você foi lapidado, foi criado para fazer. Amém? Vocês estão felizes ainda? Posso respirar agora, fico feliz. Então enquanto você está indo, Deus vai revelando quem você é, tá bom? Enquanto você está obedecendo, o Senhor vai estar se conectando com você. Enquanto você lembrar que você é só uma criancinha segurando a mão de Deus, Ele vai estar te guiando no escuro. É essa mentalidade que a gente tem que ter. Enquanto eu e você, porque olha, e agora os adultos vão concordar comigo. Não era muito mais fácil quando eu não preocupava com conta, não preocupava com o que ia ser de janta, não preocupava sobre trabalhar. A gente na presença de Deus, a gente é chamado para viver perto dEle, porque Ele está tomando conta de todas as coisas, e a única coisa que a gente tem que fazer é ser. Não ser criança, mas ser filho. Se recorda disso. Você é chamado para ser filho. Você foi adotado por Deus. E é por isso que Ele prometeu algo, que a presença dEle seria constante. Porque o versículo 20, na parte B, fala assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa da presença. Que até a volta dele, Ele estaria com os discípulos. E se os discípulos foram instruídos para ter uma missão, para falar para todo mundo sobre o que ensinou, então a missão foi bem feita, porque hoje chegou nos nossos ouvidos. Se você não escutou até aqui agora, você não tem mais desculpa. Chegou para você uma boa nova notícia, de que a presença de Jesus é contigo. A presença de Jesus é contigo, cara. Jesus não te abandonou, Jesus não te esqueceu. A pergunta era, será que a gente esqueceu de quem Jesus é? Ou será que existe algo em Jesus que a gente ainda pode encontrar, que possa satisfazer mais uma vez o nosso ser nele? E então, a gente vai ver que a gente pode até procurar aqui na nossa Bíblia, que não vai estar escrito assim: eu estarei quando tudo der certo. Fala isso na Bíblia? Não. Fala na nossa Bíblia que, eu estarei com vocês quando tudo estiver perfeito. Também não. Mas uma coisa está, eu estarei todos os dias. Então lembra disso. Se o dia é bom, o Senhor é com. Se o dia é ruim, o Senhor é com. Eu quero que vocês falem mais alto. Eu preciso escutar a igreja entendendo essa mensagem. Dias de dúvida, o Senhor é com. Dias de certeza, o Senhor é com. Mas dia de alegria, sorrindo, tudo dando certo, o Senhor é com. E no dia que você fechar a porta, joelhar seu joelho, chorar na presença do Senhor, é a certeza de que Jesus é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. E a constância da presença de Deus não depende da constância minha e sua, irmãos. Isso que é a última coisa que eu quero falar para vocês. Eu amo quando o pastor faz isso. E eu vou imitar a frase do meu pastor mesmo. Eu sou discípulo, então eu posso. Se você não escutou, não entendeu nada que eu falei até aqui, por favor, preste atenção nisso aqui, ó. Falei igual? Gostou? Discípulo bom tem que imitar igual papagaio, tá, gente? Olha,
A constância da presença de Deus sobre a sua vida, ela não é medida sobre a constância que você é. Não adianta você vir na igreja, você fazer tudo o que você acha que está fazendo por obras, bonitinho. Não. Isso não é uma medida recalcada para que Deus seja mais ou menos na sua vida. Ele é contigo mesmo se você estiver na ruína. O Senhor é contigo mesmo na hora que você cair em pecado e olhar no espelho e estiver chorando e falando assim: eu sou imundo, eu sou sujo, eu não devia existir. Guess what? He's standing by your side. He's looking in your eyes. Porque eu estou falando inglês. Ele está olhando nos seus olhos e está querendo te dizer: eu sou contigo. Acho que eu olhei para a Alice sem querer falar inglês. O Senhor é contigo. Então lembre disso. O Senhor não é presente porque você faz, mas Ele é presente na sua vida por quem Ele é. Quem Ele é. Sabe quem Ele é? Eu quero convidar vocês a fechar seus olhos. Pode ficar sentado por enquanto onde você está. Não precisa de levantar ainda não. Só feche seus olhos. Não precisa abaixar a luz também não, por favor. Só feche os olhos. Pense comigo. Quem Ele é? Porque o título da mensagem é a promessa da presença. E se a gente está falando da presença, a gente está falando de Jesus, mas hoje, quem é Jesus para você? Respira bem fundo. Ele é Deus, Ele é Jiré, Ele é provedor. Será que Ele é Ravé, Yahweh, Deus conosco, Manuel? Quem é Jesus para você hoje? No seu interior reflete isso. Porque até aqui Ele te sustentou, até aqui a missão está viva. A gente pode até ter duvidado, mas a autoridade dele não mudou. A gente pode ter ficado com medo, só que a presença dele não saiu de perto. A gente pode até ter errado, mas o Espírito não foi retirado da nossa vida. E aí eu te falo, sabe quem Jesus é? Ele é o mesmo que viu uma mulher no chão e Ele pegou e desenhou algo no chão ali e falou assim: ó, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele é o Jesus que perdoa. Ele é o mesmo Jesus que transcende o tempo e volta lá na época de Moisés e olha para Moisés e fala assim: mesmo sendo gago, mesmo você não sendo corajoso, eu vou usar você para libertar o meu povo. Esse é o mesmo Jesus. A gente está falando do mesmo Jesus que mesmo nos céus Ele enviou uma visão linda, repleta para João na ilha de Patmos, aonde Ele revelou como será o fim do tempo das igrejas, e falando e garantindo para a gente: teremos uma vida eterna como Ele. Esse é o mesmo Jesus. Quem é Ele? Ele é o Deus infalível. Ele é aquele que está cuidando de tudo que você passa. Ele é aquele que está olhando no seu interior agora, enquanto você está tendo dúvida de: quem sou eu? Eu sei quem tu és, mas eu não sei quem sou eu. Você quer que eu te fale quem você é? Você é quem Ele te chamou para ser. Filho. Filho não importa com opinião alheia. Filho que é filho sempre vai gritar: pai! Deixa eu segurar sua mão porque está muito escuro. Filho que é filho não larga a mão do pai. E o apelo dessa noite é que a gente não largue a mão de Jesus. Quero convidar vocês para ficar de pé nesse momento. Já estou no final da palavra. Então a promessa não é ausência de escuridão, é companhia no meio dela. A promessa não é um caminho sem desafios, é alguém caminhando do seu lado. Hoje Deus não está te chamando para entender todas as coisas, meus amados. Ele está te chamando para confiar em tudo que Ele já te entregou, e em confiar em você mesmo, porque Ele te chamou para ser algo maior. Mas Ele te chamou para ser algo maior enquanto você estiver entendendo que Ele é a promessa da presença na sua vida. Você está entendendo isso? Que Jesus prometeu estar contigo. Então por que às vezes a gente para e pensa assim: eu não sou capaz de melhorar, eu não consigo sair dessas manias, eu não consigo ser um crente fervoroso. Quantas vezes eu me pego pensando assim: eu queria ser muito melhor para minha família, e Deus me fala no meu coração: então por que você não é? Eu queria poder ler mais a Bíblia, então por que você não lê? Academia é mais importante?
estar no trabalho até 9 horas da noite é mais importante? E cuidado com a religiosidade também. O que eu quero dizer é que não troca tarefas por presença. Marta e Maria, só para a gente terminar, uma entendeu que poderia servir Jesus, porque olha, é o Senhor, eu não vou parar, eu vou servir Ele, eu vou entregar comida, eu quero servir Ele, eu quero que Ele me vê trabalhando. Loucura, porque tinha uma mulher que estava de joelhos no pé dele, e entendeu que a presença é mais importante do que obras, e obra sem presença não é sustentável. Então hoje a gente vai estar daqui entendendo que se a gente quer viver dentro do reino, a gente vai se sustentar na presença para que as obras sejam feitas com excelência. Obra com excelência não significa ser excesso, significa ser feito com amor, com prazer no Senhor e com entendimento total de que Ele tem toda a autoridade e que dentro da missão Ele está comigo, e a promessa dele é que até o fim dos tempos Ele estará comigo, com você.